pessoal, estamos de volta. O canal deu uma paradinha pra gente reorganizar, pra gente ouvir vocês, né, ver o que vocês gostariam que a gente trouxesse no canal. E assim, a gente recebeu muitas sugestões, muitas pessoas entraram em contato, muita gente compartilhando, divulgando nossos vídeos. E um movimento incrível que eu gostaria de já começar agradecendo, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Mas antes, eu queria fazer um esclarecimento, que é uma dúvida que muitas pessoas têm trazido, né? As pessoas me perguntam assim: Rosa, só mulher é codependente? E aí a gente precisa esclarecer, né, que a codependência é uma doença emocional, é uma doença das emoções. Sendo assim, qualquer pessoa pode ser codependente, né? Homens desenvolvem a codependência, crianças desenvolvem a codependência. Mas por que a gente vê mais mulheres, né? Primeiro porque a mulher já tem um processo cultural, né, de ser a cuidadora, tanto que a gente ouve falar bastante assim, né? Um dia ele vai achar uma mulher que ponha ele na linha. O contrário a gente ouve com muito menos frequência, não é verdade? E também a mulher tem mais disposição para falar das suas emoções, para buscar ajuda, né? É por isso que as mulheres ficam em evidência quando se trata de codependência. Mas muitos homens desenvolvem a codependência, crianças, e todos precisam de tratamento, né? Dito isto, nós vamos entrar no assunto de hoje, que é um assunto um tanto quanto espinhoso. Difícil de falar e também difícil de ouvir. Hoje nós vamos falar de sabotagem. Sabotagem, Rosa do céu, que é sabotagem? Sabotagem é um processo inconsciente, então é preciso se atentar muito para isso, tá? É um processo inconsciente, ninguém faz isso porque quer. Onde eu dificulto, né, ou coloco barreiras que possam impedir ou causar prejuízo, né, para a empreitada do outro. Trazendo para o nosso contexto, sabotagem é aquele processo onde o codependente inconscientemente mina o processo de recuperação do seu familiar. E como é que isso acontece e por que isso acontece, né? Primeiro eu vou dar alguns exemplos de como isso acontece, né? Um filho que desencadeou um processo de recuperação. Saiu de uma internação ou decidiu buscar ajuda em grupo anônimo e está desenvolvendo lá o seu processo de recuperação. Essa caminhada já é por si só bastante difícil, porque existem coisas que precisam ser modificadas e se modificar. E modificar processos não é fácil, né? E aí eu tenho uma mãe ou um pai, né, que percebe esse processo, pensa ou acha ou acredita, né, que vai perder o controle sobre o filho e começa a colocar algumas barreiras, né? Por exemplo, eu já tive pacientes, e não foram poucos, infelizmente, que foram recebidos de volta da sua internação com um churrasco regado a bebidas alcoólicas, né? Eu tenho pacientes que ouvem dos pais o seguinte: você pode beber, beber não faz mal nenhum, beber você consegue controlar, você toma uma cervejinha, você não pode usar as outras drogas, né? E isso a gente sabe que não é verdade, né? O dependente químico, ele é dependente químico, independente da substância, e ele precisa evitar a primeira dose.
Então, esse é um processo de sabotagem bem claro, né? E aí a gente tem outros processos de sabotagem, né? Aquele dependente químico que entrou em recuperação e que sente a necessidade de produzir, de trabalhar, né? E ouve dos pais assim: ah, mas você está se sujeitando a esse emprego, com essa carga horária para ganhar essa miséria, você não precisa disso, né? A gente te dá tudo, não falta nada, você tem que comer aqui dentro de casa, a gente te veste. Isso é um processo de sabotagem. Vamos para as esposas, né? O dependente químico que entrou em processo de recuperação, é sabido que ele precisa do apoio do grupo, né? Dos grupos anônimos para se recuperar. Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. E aí esse processo é importante para ele, é onde ele vai se estabelecer, é onde ele vai encontrar pessoas que pensam igual a ele, que sentem igual a ele e que estão conseguindo se manter em recuperação, né? É onde ele vai formar um novo ambiente, é onde ele vai fazer novos amigos. Então, é importantíssimo. E aí a gente tem uma esposa que fala assim: ah, mas você vai para a reunião de novo? Ah, mas você precisa ir todo dia? Ah, fica aqui comigo hoje, né? Isto é um processo de sabotagem, né? Eu tive um paciente, e esse caso me marcou muito, né? Porque ele estava num processo muito verdadeiro de recuperação, né? E assim, muitas internações. E aí ele foi liberado para uma ressocialização, né? Para quem não sabe, ressocialização é um período onde o acolhido ou o paciente, né, já fez uma parte do seu processo e ele é liberado para passar um tempo em casa, para sentir, né, como é que ele vai se desenvolver lá, e ele volta com as questões para a gente finalizar o processo de tratamento. E aí esse rapaz saiu para ressocialização por pressão da esposa, né, e na volta ela não queria deixar ele voltar, né? E assim, para um dependente químico é muito importante terminar um tratamento, porque talvez seja a primeira vez na vida que ele vai terminar alguma coisa, que ele vai concluir alguma coisa, né? E ela não queria que ele voltasse, e ele bateu o pé, né? E ela falou assim: você tá preferindo a clínica do que a nossa casa? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí ele falou assim: é que eu preciso cumprir o meu compromisso, porque se eu não voltar, né, você não vai ter eu, porque eu vou voltar a usar, eu conheço meus processos, e aí eu vou ficar um tempo em casa e daqui a pouco já não tô mais lá como marido e como pai. Eu vou deixar você na mão. E ela virou para ele e falou assim: não tem problema, eu já tô acostumada. Então, esse é um processo de sabotagem, assim, dos mais graves, né? E aí, Rosa, você deu exemplos. Por que acontece isso se o maior sonho, né, o maior desejo do codependente é ver o seu familiar bem, em recuperação? Por que esse processo de sabotagem acontece? Porque está doente emocionalmente, né, e acredita que quando ele está em condição de vulnerável, é mais fácil ter o controle sobre ele, né? Então eu faço a escolha de vê-lo mal, vulnerável, em uso, mas ilusoriamente sob o meu controle, né? Do que vê-lo com autonomia, vê-lo produzindo, vendo ele ter conquista. Por isso que a gente bate tanto na tecla, né, da necessidade do codependente buscar ajuda, se tratar, ficar saudável emocionalmente, para não só colaborar com o tratamento do seu familiar, mas para ficar bem, para ficar pleno, para poder desfrutar da recuperação do seu familiar. Hoje eu falei bastante, né? Eu vou buscar
trazer os assuntos assim de uma forma mais detalhada, mais aprofundada. E vou pedir para vocês aquilo que a gente pede desde o primeiro vídeo. Quem não viu os outros, né? Clica aí, assiste e curte, comenta, compartilha e principalmente traz sugestão pra gente de tema que você gostaria que a gente falasse. Compartilha a sua história pessoal com a gente. Diz pra gente o que tá funcionando pra você, né? Deixa dica, interage, né? Nós estamos aqui para falar com você sobre o que é importante para você e que você faça essa devolutiva pra gente, né? Então aí, vai no comentário e diz o que você achou desse vídeo. Tchau, tchau, pessoal!